Estamos lendo o livro de Números. Vamos começar agora o capítulo de número 31. Disse mais o Senhor a Moisés: Vinga os filhos de Israel dos midianitas, depois serás recolhido ao teu povo. Falou, pois, Moisés ao povo, dizendo: Armai homens dentre vós para a guerra, a fim de que saiam contra Midian, para executarem a vingança do Senhor sobre Midian. Enviareis à guerra 1000 de cada tribo, entre todas as tribos de Israel. Assim foram entregues dos milhares de Israel 1000 de cada tribo, 12.000 armados para a peleja. E Moisés mandou à guerra esses 1000 de cada tribo, e com eles Finéias, filho de Eleazar o sacerdote, o qual levava na mão os vasos do santuário e as trombetas para tocarem o alarme. E pelejaram contra Midian, como o Senhor ordenara a Moisés, e mataram a todos os homens. Com eles mataram também os reis de Midian, a saber, Evi, Requém, Zur, Ur e Reba. 5 reis de Midian. Igualmente mataram à espada a Balaão, filho de Beor. Também os filhos de Israel levaram presas as mulheres dos medianitas e os seus pequeninos, e despojaram-nos de todo o seu gado e de todos os seus rebanhos, enfim, de todos os seus bens. Queimaram a fogo todas as cidades em que eles habitavam e todos os seus acampamentos. Tomaram todo o despojo e toda a presa, tanto de homens como de animais. E trouxeram os cativos e a presa e o despojo a Moisés, e Eleazar o sacerdote, e a congregação dos filhos de Israel ao arraial nas planícies de Moabe, que estão junto ao Jordão, na altura de Jericó. Saíram, pois, Moisés e Eleazar, o sacerdote, e todos os príncipes da congregação ao encontro deles fora do arraial. E indignou-se Moisés contra os oficiais do exército, chefes dos milhares e chefes das centenas que vinham do serviço da guerra. E lhes disse: Deixastes viver todas as mulheres? Eis que estas foram as que, por conselho de Balaão, fizeram com que os filhos de Israel pecassem contra o Senhor no caso de Peor, pelo que houve a praga entre a congregação do Senhor. Agora, pois, matai todos os meninos entre as crianças e todas as mulheres que conheceram homem, deitando-se com ele. Mas todas as meninas que não conheceram homem, deitando-se com ele, deixai-as viver para vós. Acampai-vos por 7 dias fora do arraial, todos vós, tanto o que tiver matado alguma pessoa, como o que tiver tocado algum morto. Ao 3º dia e ao 7º dia purificai-vos a vós e aos vossos cativos. Também purificai-vos no tocante a todo vestido, e a todo artigo de peles, e a toda obra de pelos de cabras, e a todo utensílio de madeira. Então Eleazar o sacerdote disse aos homens de guerra que tinham saído à peleja: Este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou a Moisés: o ouro, a prata, o bronze, o ferro, o estanho, o chumbo, tudo que pode resistir ao fogo, falois passar pelo fogo, e ficará limpo. Todavia será purificado com a água de purificação, e tudo que não pode resistir ao fogo, falois passar pela água. Também lavareis as vossas vestes ao 7º dia, e ficareis limpos, e depois entrareis no arraial. Disse mais o Senhor a Moisés: Faze a soma da presa que foi tomada, tanto de homens como de animais, tu e Eleazar o sacerdote, e as cabeças das casas paternas da congregação, e divide-a em 2 partes iguais entre os que, hábeis na guerra, saíram à peleja, e toda a congregação. E tomarás para o Senhor um tributo dos homens de guerra que saíram à peleja, 1 em 500, assim dos homens, como dos bois, dos jumentos e dos rebanhos. Da sua metade o tomareis, e o dareis a Eleazar o sacerdote para oferta alçada ao Senhor.
Mas da metade que pertence aos filhos de Israel, tomarás 1 de cada 50, tanto dos homens como dos bois, dos jumentos, dos rebanhos, enfim, de todos os animais, e os darás aos levitas que estão encarregados do serviço do tabernáculo do Senhor. Fizeram, pois, Moisés e Eleazar, o sacerdote, como o Senhor ordenara a Moisés. Ora, a presa, o restante do despojo que os homens de guerra tomaram foi de 675.000 ovelhas, 72.000 bois, e 61.000 jumentos, e 32.000 pessoas ao todo do sexo feminino que ainda se conservavam virgens. Assim, a metade, que era a porção dos que saíram à guerra, foi em número de 337.500 ovelhas. E das ovelhas foi o tributo para o Senhor 675. E foram os bois 36.000, dos quais foi o tributo para o Senhor 72. E foram os jumentos 30.500, dos quais foi o tributo para o Senhor 61. E houve de pessoas 16.000, das quais foi o tributo para o Senhor 32 pessoas. Moisés, pois, deu a Eleazar o sacerdote o tributo, que era a oferta alçada do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. E da metade que era dos filhos de Israel, que Moisés separara da que era dos homens que pelejaram. Ora, a metade que coube à congregação foi, das ovelhas, 337.500, dos bois, 36.000, dos jumentos, 30.500, e das pessoas, 16.000. Isto é, da metade que era dos filhos de Israel, Moisés tomou 1 de cada 50, tanto dos homens quanto dos animais, e os deu aos levitas que estavam encarregados do serviço do tabernáculo do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Então chegaram-se a Moisés os oficiais que estavam sobre os milhares do exército, e os chefes de 1.000 e os chefes de 100, e disseram-lhe: Teus servos tomaram a soma dos homens de guerra que estiveram sob o nosso comando, e não falta nenhum de nós. Pelo que trouxemos a oferta do Senhor, cada um o que achou, artigos de ouro, cadeias, braceletes, anéis, arrecadas e colares, para fazer expiação pelas nossas almas perante o Senhor. Assim Moisés e Eleazar, o sacerdote, tomaram deles o ouro, todo feito em joias, e todo o ouro da oferta alçada que os chefes de 1.000 e os chefes de 100 fizeram ao Senhor. Foi 16.750 siclos, pois os homens de guerra haviam tomado despojo, cada um para si. Assim receberam Moisés e Eleazar o sacerdote o ouro dos chefes de 1.000 e dos chefes de 100, e o puseram na tenda da revelação por memorial para os filhos de Israel perante o Senhor.